ser visto no exemplo para o neopentano. Coordinate Bounds. Esse botão ele é interessante porque permite representar uma ligação coordenada, como pode ser visto nesse exemplo. Muitas vezes, então, é interessante representar a movimentação, em que sentido a densidade eletrônica se movimenta. Dessa maneira, tem-se essa opção de representar, né, para que lado a densidade eletrônica, para que átomo está sendo puxado. Indefinite Stereo Bounds. Esse botão ele permite representar, fazer a representação de moléculas orgânicas de cadeias muito grandes, como pode ser visto nesse exemplo. Ou seja, tem-se cadeias muito grandes que, dessa forma, torna-se inviável, digamos assim, representá-las, certo? Então, dessa maneira, podemos utilizar essa opção e aí deixar representar isso de uma forma indefinida. Solid Dislocation Curve permite a representação da deslocalização da densidade eletrônica, como pode ser visto nesse exemplo. Ou seja, permite, então, representar a ressonância presente em anéis aromáticos. Podemos estar representando usando traços contínuos, né, sólidos ou pontilhados. Marquardt Bound, né, me permite representar estruturas Marquardt. Essa representação Marquardt é uma representação em que se conserva, mantém-se uma estrutura básica, digamos assim, e com isso, e aí faz-se uma representação de ligantes diversos que podem estar fazendo parte dessa estrutura básica. É um tipo de representação bem comum na área farmacêutica, quando se quer proteger patentes. Então, usa-se bastante na área farmacêutica esse tipo de representação. E aí eu trago o exemplo desse fenol, indicando que a metila pode estar entrando tanto nas posições ortométrica e para, em relação à hidroxila. Reaction Plus é simplesmente o botão que indica que está havendo uma reação, tem-se ali reagentes que estão reagindo de tal forma a se chegar em um determinado produto. Então, é só a indicação, né, um botão a representação do sinal de mais, que faz essa indicação de que está havendo uma reação entre reagentes chegando-se num produto. Reaction Arrow permite escolher diferentes tipos de seta para a representação de reações orgânicas. Aqui a gente pode ver uma série de setas que podem estar sendo, então, utilizadas conforme a conveniência de quem está manipulando, desenhando, fazendo a representação de reações orgânicas. E, claro, temos a possibilidade de fazer a representação, adicionar condições a uma dada reação, a partir da funcionalidade da opção Reaction Arrow Labeling. E aqui, nesse exemplo, podemos ver, então, que podemos adicionar as condições tanto acima da seta quanto abaixo. Então, muitas vezes, tem-se reações que acontecem, que acontecem sob a incidência de luz. Essa condição pode estar sendo representada. Aquelas que necessitam de calor, e assim por diante. Temos a opção Polymers, que permite que é a representação para estruturas poliméricas, como pode ser visto nesse exemplo, e Change Position, que possibilita a alteração da posição de átomos ligados ao átomo principal. Nesse exemplo, podemos ver os hidrogênios sendo movimentados ao longo do átomo central, que é o nitrogênio. Temos a opção Set Bond Horizontally, que permite alinhar uma ligação na horizontal. Esse exemplo mostra essa funcionalidade e de modo análogo,
a opção Set Bond Vertical, que permite, então, alinhar uma ligação na vertical, como pode ser visto nesse exemplo. Temos a opção Flip on Bounding, que permite girar a molécula a partir de uma ligação. Ou seja, ao selecionar essa opção, basta escolher uma das ligações da molécula, e aí, ao clicar nessa ligação, a outra porção da molécula sofre uma rotação em torno dessa ligação. E a opção Flip Top to Bottom permite girar a molécula sobre o eixo horizontal. E aí, semelhantemente, temos a opção Flip Left to Right, que é análogo ao anterior, com a diferença de que o giro ocorre sobre o eixo vertical, como pode ser visto aqui nesse exemplo. E a opção Stent Template, que possibilita fazer a cópia de uma molécula na área de trabalho, bem também como fazer a colagem da estrutura na área de trabalho. E a opção Clean Structure, que coloca simetria entre as ligações representadas, como pode ser visto aqui nesse exemplo. Check for Tautometric Forms simplesmente permite a visualização de formas tautoméricas de um composto. E 3D Optimization permite fazer a representação de estruturas na área de trabalho em 3 dimensões. Como pode ser visto aqui. E agora, irei falar a respeito da barra de átomos, que no programa se encontra exatamente do lado esquerdo. Na barra de átomos, temos a opção, a primeira opção, que simplesmente nos dá a tabela periódica, contendo todos os elementos, e na parte de baixo dessa janela, podemos ver que temos uma série de propriedades de um dado átomo, como eletronegatividade, potencial de ionização e assim por diante. E a barra, né, já vem com uma série de átomos que podem já estar sendo utilizados sem precisar abrir a tabela periódica, que são átomos que encontramos comumente em compostos orgânicos, carbono, hidrogênio, nitrogênio e assim por diante. E ainda na barra de átomos, temos a opção teste, que permite inserir textos na área de trabalho, a opção Edit Atom Label, permite fazer quaisquer alterações e adição de novos textos em qualquer parte da área de trabalho, e até mesmo alteração de moléculas, e a opção Radical Label, que permite substituir átomos ou criá-los com um rótulo de radical. Podemos fazer atribuição de carga e atribuição de radicais, em que o primeiro botão permite adicionar uma carga positiva, o segundo permite adicionar uma carga negativa, tem-se a opção de adicionar um radical, a opção íon radical positivo e a opção íon radical negativo. A opção Atom Chemical Properties permite você atribuir propriedades em átomos das moléculas, tais como valência, carga e isótopo. E a opção Manual Numbering, que permite fazer a numeração manual de moléculas, de átomos presentes nas moléculas. A barra de radicais, que, como eu já mencionei lá no início, contempla uma série de radicais que podem estar sendo utilizados, que aparecem comumente em química orgânica. A segunda opção te dá a tabela de radicais, apresentando uma série de radicais que são utilizados, bem também e ao longo da barra encontramos radicais que aparecem mais comumente, que podem são opções de acesso rápido, digamos assim, sem ter que abrir a tabela de radicais. Na barra geral, temos algumas componentes, alguns elementos. Temos a opção 1 do Move, que retorna uma ação, Select Move, que, ao contrário do outro botão, antecipa uma ação, volta à ação. A opção Delete, Cut, que permite cortar e recortar. A opção de copiar, e, claro, a opção de fazer a colagem. Essa opção, a opção Full Page, te permite fazer a visualização geral de toda a área de trabalho. Page Width
permite você fazer a visão detalhada de partes da sua estrutura. E a opção Fit All, que te dá, ao contrário do outro botão, te dá a visualização de toda a estrutura geral que se está desenhando na área de trabalho. A opção Open Template Window, que estarei falando mais adiante, quando for demonstrar o programa na prática. E a opção 3D Viewer, que permite ver as estruturas em 3D. Agora partindo para o modo Draw, temos que o modo Draw do software permite criar formas diversas de figuras, além de apresentar uma série de ferramentas. E aí temos a nossa barra de desenho, e com a barra de desenho podemos fazer a inserção de linhas na área de trabalho, de arcos, de curvas, permite fazer polilinhas, ou seja, linhas diversas, permite a criação de setas. Essa opção permite inserir retângulos, insere retângulos com vértice arredondado. A opção elipse, como o nome já sugere, permite inserir elipses. A opção polígono, Insert Bitmap, que permite você fazer a inserção de imagens no formato bitmap. A opção para inserção de textos. A opção Table, que permite inserir tabelas. A opção Brackets, que permite inserir chaves, colchetes, parênteses, assim por diante. E essa opção, Rounded Color, que te permite inserir balões na área de trabalho. E aí, com esses balões, pode-se estar inserindo, escrevendo textos. Da barra de edição, temos a opção Select Move e Resize, que além de selecionar e mover, permite redimensionar formas geométricas. E análogo à opção anterior, temos a opção Select Move Rotate, que permite, que além de selecionar e mover, permite rotacionar formas geométricas. A opção de edição de texto, e dessa forma partiremos para a parte de demonstração do ACD Sketch, em que antes de desenhar essas estruturas, estarei apresentando algumas componentes que eu achei melhor apresentar no programa, ao invés de só utilizar a apresentação de slides. Então, aqui é a interface do programa, e aqui, como eu já mencionei durante a apresentação, temos a barra de título, temos o menu, barra geral e a barra estrutura. Esse aqui é a área em branco, é onde fazemos o desenho das estruturas. À esquerda temos a barra de átomos. Aqui na direita temos a barra de radicais, a nossa paleta de cores e a nossa barra de status. Esse no modo Structure, né? E no modo Draw, podemos ver que o programa então nos dá a barra de desenho, né? E essa barra aqui acima com outras opções para desenho. E aí, com isso, estarei então fazendo o desenho dessas duas estruturas. A primeira se trata da carbamazepina, que é um composto utilizado como anticonvulsionante. É o principal componente ativo do medicamento tarja preta Tegretol. E o exemplo da esparteína, que apresenta essa ligação em ponte que não vem já pré-montado no programa. Existem situações que aprendemos na prática com o uso frequente do programa. E aí aprendemos alguns macetes
bem interessantes para fazer algum tipo de representação que nos é interessante. Então, dessa maneira, irei tentar fazer o desenho, primeiramente o desenho da carbamazepina, e para o caso da carbamazepina, inicialmente podemos recorrer à nossa barra de radicais e selecionar a opção ciclopentano. Então, aqui eu selecionei a opção do ciclopentano e ao clicar na área de trabalho, ele faz a colagem dessa estrutura. Com isso, eu vou utilizar a opção Select Move, porque o nosso objetivo aqui é representar da mesma forma que está aqui, né, no nosso exemplo. Então, dessa forma, eu vou girar a estrutura. Selecionar a opção Select Rotate Resize. E aí eu vou rotacionar de tal forma que eu fique com algo semelhante com o que está aqui. Agora, precisamos adicionar anéis benzênicos dos lados esquerdos e direitos. No entanto, primeiramente eu vou recorrer à opção do ciclo hexano. E aí, como vocês podem ver, não sei se todos estão conseguindo ver, mas eu tenho a opção de inserir, por exemplo, a ligações entre os anéis, por exemplo. Agora eu vou voltar aqui. Eu posso inserir aqui, colar no anel. E também, deixa eu ver se eu consigo aqui. E também, dependendo da situação, eu consigo colar nos vértices. Deixa eu só mostrar essa opção aqui. Eu vou girar um pouco. E aí vou tentar fazer a colagem no vértice. Para isso, eu uso a opção State Template, ou então eu posso simplesmente mover. Então, eu seleciono a estrutura e movimento ela. E aí, eu consigo, então, fazer uma ligação entre os vértices. Só aproveitando para poder mostrar essas opções. Então, dessa forma, eu preciso, né, vou vir aqui, vou colar. Deixa eu voltar de novo. Vou selecionar aqui de novo a opção. E aí eu vou adicionar do lado direito e agora do lado esquerdo. Agora com isso, após isso, né, podemos ver que já está ficando com a cara do que a gente quer. Agora eu vou adicionar as duplas nos dois anéis, nos dois ciclos hexanos que a gente montou, e também aqui no hexano, no ciclo heptano, aliás, uma dupla ligação. Então, com isso, eu venho aqui na minha barra de radicais, aliás, na barra de átomos, perdão, seleciono a opção carbono, do átomo de carbono, e eu não sei se todos estão conseguindo enxergar, então eu vou já utilizar as opções que permitem ajustar a visualização na área de trabalho. Acho que assim ficou bem melhor para todos. Então agora eu vou adicionar as duplas. Uma aqui, outra aqui, uma aqui. Aqui na parte de cima do anel. Aqui, aqui e aqui. Ok? E o que precisamos fazer agora? Inserir nitrogênio, né? Então, aqui na barra de radicais, já seleciono, já tem uma opção do nitrogênio, não preciso abrir a tabela periódica, mas eu posso abrir se quiser. Mas eu já venho aqui e vou simplesmente trocar o carbono pelo nitrogênio. Daí agora precisamos fazer o resto da ligação, adicionando o oxigênio e o nitrogênio. Mais precisamente uma amina, porque o programa ele não adiciona átomos isolados. Não sei se vocês perceberam aqui, mas ele adiciona os átomos e já completa as ligações pertinentes ao dado átomo. O nitrogênio é trivalente, né? Então,
Com isso, esse nitrogênio aqui, ele está ligado a 2 átomos de carbono, e aí o programa automaticamente insere o nitrogênio para completar a ligação do nitrogênio. Dessa maneira, eu vou recorrer ao menu e utilizar a opção Tools. E a opção Tools apresenta opções opções da barra de estrutura, como, por exemplo, Clean Structure, checar formas automéricas, otimização 3D e assim por diante. Eu vou utilizar a opção Add Explicit Hydrogens, ou seja, eu quero deixar todos os hidrogênios da minha estrutura explícitas, porque aí dessa maneira eu posso vir aqui na minha barra de átomos, selecionar a opção do carbono e trocar esse hidrogênio pelo carbono, mais precisamente a metila. E aí, mais uma vez, eu tenho que vir aqui na barra de ferramentas, utilizar a opção para deixar os hidrogênios explícitos e ajustando a visualização, eu deixo os hidrogênios dessa metila explícitos, porque aí dessa maneira eu posso vir aqui e adicionar os átomos que me interessam. Então agora, da barra de átomos, eu vou selecionar o oxigênio, e aí esse oxigênio, ele vem na forma do quê? De uma hidroxila. E para o caso do nitrogênio, ele vem na forma de uma amina. E aí, dessa forma, o que eu vou fazer? Agora, esse hidrogênio, eu posso retirar esse hidrogênio da minha estrutura. E, para tanto, eu vou vir aqui em Delete, na opção Delete, e vou retirá-lo. E aí, agora, o que eu vou fazer? Vou selecionar a opção do oxigênio da barra de átomos, e aí inserir a dupla ligação. Observe que automaticamente, ao adicionar a dupla ligação, o hidrogênio que estava antes ligado ao oxigênio, ele se perde. Aí agora eu vou fazer o quê? Venho novamente em Tools, e aí seleciono a opção que remove os hidrogênios explícitos. E aí eu tenho a minha estrutura já com a cara do que seria a carbamazepina. No entanto, observem que essas duas ligações, elas não estão da forma que queremos. Dessa maneira, eu posso selecionar a opção Clean Structure, que aí esse botão ele adiciona simetria nas estruturas. E aí eu fico com algo desse tipo, que é exatamente a representação que temos aqui da carbamazepina. Eu vou só vir aqui selecioná-la e vou fazer uma rotação aqui e deixar ela dessa maneira. Então, pessoal, aqui é o que a gente tem, o que seria a representação da carbamazepina. Aí, é claro, existem outras opções que eu não mencionei aqui, que eu vou estar apresentando agora. Por exemplo, temos a opção de gerar o nome dessa estrutura, aqui nesse ícone. Ao clicar nesse ícone, vou redimensionar aqui, vejam só, o que a gente conhece popularmente como carbamazepina, pela IUPAC, apresenta esse nome aqui. Ou seja, esse programa ele me dá, então, o nome, né, das estruturas de acordo, né, com a nomenclatura da IUPAC e, como vocês podem ver, na língua inglesa. Além disso, eu tenho essa opção aqui, que é a opção Calculate Selected Properties. Ou seja, é aquilo que eu mencionei lá no início, que o programa ele calcula propriedades moleculares de maneira automática. Então, vejam só, aqui eu tenho uma série de propriedades pertinentes à carbamazepina, como a fórmula molecular, o seu peso molecular, composição, dentre outras opções. Tensão superficial, densidade, dentre outros. E é claro
esse programa ele tem a opção de fazermos uma busca na internet de algumas informações a respeito da estrutura que desenhamos. E aqui eu tenho as opções: fazer uma pesquisa utilizando o PubChem, utilizando o eMolecules e o Chem Spider. Então, clicando aqui, por exemplo, na opção de fazer uma pesquisa utilizando o PubChem, eu abro essa janela e aqui eu tenho algumas opções de pesquisa. Eu posso, por exemplo, pesquisar a estrutura exata, nessa primeira opção, ou pesquisar subestruturas, mas para o nosso caso aqui é interessante pesquisar a estrutura exata. Bem também como visualizar esses resultados da pesquisa em um navegador de uso padrão ou no próprio Chemsketch. Eu vou deixar aqui na opção Chemsketch e vou clicar em OK, e aí ele vai fazer essa busca, e aí ao invés de abrir um navegador, ele vai me dar as propriedades, informações pertinentes a essa estrutura, abrindo no próprio programa no Chemsketch. Então, vocês podem ver que ele está carregando os resultados, e aqui, ó, algumas informações a respeito dessa estrutura. Então, de fato, o que desenhamos foi a carbamazepina e outros nomes. Temos também o nome Tegretol, que, como eu mencionei, é o nome do medicamento usado como anticonvulsionante. E aqui temos a massa molecular, a fórmula molecular, né? E assim por diante. Dentre as outras, e temos as outras opções de busca também. Então, sem mais nada a acrescentar dessa parte, né? Acho que já apresentei. Assim, acho que vale mostrar as opções de edição de átomo aqui. Então, ó, vou ajustar a visualização mais uma vez. Então, com a opção Edit Atom Label, eu posso selecionar um átomo aqui e eu tenho aqui diversas opções que me permitem, então, estar trocando um átomo por outro. A opção de inserir radicais, aqui, por exemplo. Agora eu vou voltar. E também eu posso adicionar cores aos átomos, porque muitas vezes é interessante para a gente diferenciar os átomos por cores. Que nem aqui eu vou, por exemplo, selecionar. Acabei trocando sem querer. Eu vou aqui selecionar primeiro Select Move, selecionar o nitrogênio e vou adicionar uma cor a ele. Vou adicionar a cor azul, que é a cor padrão, que é padronizado para o nitrogênio, né, da tabela periódica. Então, assim, ó, observem que fica bem mais bonito. Igualmente, para a amina e para o oxigênio, eu vou selecionar a cor vermelha, que é a cor padrão dele. Então, observem que, dessa forma, fica bem mais bonita a representação. Então, temos então essa opção de inserir cores aos átomos. Agora, vamos fazer o desenho do que seria, então, a esparteína, que, como eu mencionei, apresenta essa ligação em ponte, e aí com essa ligação em ponte, a gente aprendemos alguns macetes, né, que no meu caso, que permitem a gente desenhar algumas estruturas como essa. Então, para o caso da esparteína, eu particularmente aprendi a desenhar essa estrutura da seguinte forma. Precisamos de dois ciclos hexanos, para fazer essa ligação em ponte ao meio. Então, eu vou vir aqui na barra de radicais, selecionar a opção ciclo hexano. Vou deixar ele aqui, colar ele aqui na área de trabalho. E antes de adicionar o outro ciclo hexano, eu vou vir aqui em Select Rotate Resize, vou rotacioná-lo. Deixá-lo dessa forma aqui, certo? E aí, ao invés de pegar outro ciclo hexano na barra de átomos, eu vou simplesmente utilizar a opção
stent template, porque aí dessa forma eu copio aqui e já pego da forma que eu rotacionei. E aí, como eu mencionei, essa ligação, esse anel eu posso estar adicionando ele aqui, fazendo uma ligação entre os dois anéis, né? E assim por diante. Mas outra opção interessante é vir aqui, ó, e deixar ele dessa forma. Colocar aqui, ó, ao meio. Porque dessa forma, e claro, eu venho aqui e deleto as ligações ao lado, do lado esquerdo, e já fico com a cara do que seria essa ligação em ponte, certo? E aí, mais uma vez, eu vou vir aqui, vou rotacioná-lo, deixá-lo dessa forma. E agora eu vou adicionar, antes de fazer a representação usando a opção Up Stereo Bounds, que é a representação para ligações fora do plano, da área de trabalho, eu vou adicionar os outros dois ciclos hexanos. Então, vou vir aqui na barra de radicais, selecionar a opção, adicionar aqui do lado e adicionar do outro. Daí, agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que adicionar os hidrogênios e o átomo de nitrogênio. Então, eu vou vir aqui na opção, selecionar a opção do carbono. Observem que essa ligação do lado esquerdo ele não ficou da forma que eu queria. Eu poderia utilizar a opção Clean Structure, mas vejam só, essa estrutura ela não está na representação que nós queremos deixá-la. Não está, na verdade, isso aqui não está errado. Só que como o nosso objetivo é deixar da forma que está aqui, não é interessante para a gente. Então, eu vou voltar, e aí como é que eu vou contornar esse problema? Eu vou apagar aqui, e vou voltar aqui, que eu apaguei sem querer todo o anel, toda a estrutura, aliás. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar mais uma vez a opção Stent Template. Eu vou selecionar apenas essa porção da direita, aqui, vou colocar ela desse lado, e aí eu vou pegar ela e vou rotacionar. Rotacionei, aí basta eu vir aqui, seleciono ela e movimento ela, e colo ela aqui desse lado. É um macetezinho, então, como eu mencionei, são macetes que a gente aprende com o uso contínuo do programa. Agora eu vou vir aqui, selecionar o hidrogênio, trocar, agora o nitrogênio, adicionei, e agora utilizar a opção Up Stereo Bounds para indicar que esse hidrogênio está para fora do plano da área de trabalho, bem também como a ligação em ponte, e utilizando a opção Down Stereo Bound, indicar que esse hidrogênio está para fora do plano da área de trabalho. E aí, como eu mencionei, eu posso vir aqui, certo? E adicionar cores. Então, eu vou mudar a cor do nitrogênio, só para deixar mais bonito. E aí, então, observem que temos a representação exata do que seria a esparteína nessa forma aqui. Certo? E aí, ó, se eu for tentar utilizar a opção de nomear, aqui ele me dá uma mensagem de que a opção livre desse programa só nomeia até 50 átomos. Acima de 50 átomos, deve-se recorrer à opção paga. Mas eu posso fazer rapidamente a pesquisa no PubChem, por exemplo, e verificar se de fato o que temos aqui é a esparteína. Então, vamos aguardar alguns minutos enquanto ele carrega as informações. E vejam só que, de fato, ó, pelo que a gente tem aqui, é de fato a esparteína. Aqui ela está em inglês. Bem como seu peso molecular, ou massa molar, a sua forma molecular e assim por diante. Então, dessa maneira, encerramos a parte pertinente a esse de Chemscat. E para que eu não fique só aqui falando,
que já estou falando há um bom tempo, eu vou aproveitar e abrir espaço para perguntas e questionamentos. Então, se alguém quiser perguntar algo ou questionar, fique à vontade, esse é o momento. Pessoal, como eu estou na parte de moderação, moderador, vocês podem ficar à vontade de fazer pergunta para o Silvio, pode ser tanto via chat, quanto se alguém quiser abrir o microfone e fazer pergunta, pode ficar à vontade. Obrigado, Agnes. Pessoal, ninguém tem pergunta? Aproveitem para tirar as dúvidas. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o professor José Antônio. Vou parabenizar a sua apresentação, Silvio, e Douglas aí no controle, e dizer assim que esse programa ele é muito importante mesmo. Nós da área da química não vivemos sem ele, de jeito nenhum, principalmente para elaboração de atividades, provas, nossas dissertações, enfim. E o mais importante, pessoal, é praticar, porque o Silvio passou aí um tutorial bem detalhado. E quando você está de posse do programa, é que você vai realmente aprendendo esses macetes, construindo moléculas, fazendo aqueles mecanismos de reações, se familiarizar de fato, porque é no inglês, né? Precisamos estar atento a estas informações, de modo geral, na barra de átomos, nas barras no ícone, na coluna de radicais, de grupos funcionais, e a construção dessas moléculas, que fica bem bacana mesmo. Eu quero só compartilhar isso, que é importante, e que vamos aprender cada vez mais, né, porque isso aí é infinito, a gente está sempre aprendendo a construir essas moléculas aí, que é uma das dificuldades, principalmente para os acadêmicos, quem está principalmente começando, e é importante pegar essa parte aí e começar a colocar em prática, né, como você falou. Na prática, que a gente, além de macetes, a gente se desenvolve muito bem. É o meu compartilhamento aí de informações. É isso mesmo, Joga, foi bem colocado, porque embora eu esteja aqui passando várias informações, tem coisas que a gente só aprende na prática mesmo, com o uso continuado do programa, como eu falei, que são essas manhãzinhas e dentre outras coisas que a gente pode estar fazendo, utilizando esse programa. Obrigado. Silvinho, mostra para o pessoal a função, não sei se você mostrou, aquela de mostrar os orbitais e já vem as estruturas construídas, e depois eu acho que como o pessoal não tem mais perguntas, você pode passar para o segundo programa. Sabe aquela que eu estou te falando, né? Que você mostra os orbitais, as estruturas. Sim, eu vou... realmente eu esqueci de mostrar. Então, pessoal, como o professor Douglas mencionou, tem ainda uma opção que eu disse que ia mencionar, que eu ia mostrar, que eu acabei não mostrando aqui. E aí, em seguida, eu vou falar rapidamente do Vesta, que é um outro programa interessante, e demonstrá-lo também. Então, a opção que o professor mencionou, é a opção Open Template Window. Clicando nessa opção, como vocês devem estar vendo nesse momento, eu tenho uma série de estruturas que já vêm prontas para serem utilizadas, como, por exemplo, alcaloides, carboidratos, estruturas que compõem o DNA e o RNA, e, inclusive, essa parte é bem interessante, que ele apresenta até mesmo kits de laboratório, que pode estar auxiliando e ajudando
na elaboração de relatórios científicos. As nossas queridas projeções de Newman, que encontramos recorrentemente no início dos livros didáticos de química orgânica, na parte de análise conformacional, os orbitais moleculares, compostos contendo fósforo, alguns esteroides, açúcares e terpenos. Então, essa aqui é uma outra opção que esse programa já nos dá, que são algumas estruturas já pré-montadas, o que facilita um pouco no momento, né, na hora de se estar fazendo o desenho das estruturas. Então, se o pessoal não tem mais perguntas e questionamentos, eu vou falar rapidamente, é só um resumo sobre esse outro programa. É o VESTA, que ele é um programa cuja sua finalidade é fazer visualização em 3D de modelos estruturais, bem também como nos dá dados volumétricos como densidades eletrônicas, nucleares, e nos dá também a morfologia de cristais. Dessa maneira, esse programa ele nos dá dados cristalinos, como, por exemplo, sistemas de cristalização de um determinado cristal, e, consequentemente, as redes de Bravais. Outras informações seriam simetrias, grupos de pontos, e assim por diante. Permite fazer a sobreposição de modelos estruturais. O VESTA, ele pode estar sendo executado nos sistemas operacionais Windows, Mac e Linux. Ele nos permite visualizar isosuperfícies, bem também como distâncias interatômicas e ângulos de ligação. E, teoricamente, não existe limite de visualização para esse programa. Esse limite ele é imposto pelo hardware, ou seja, o computador que está executando o programa. Mas, em teoria, podemos estar abrindo uma infinidade de janelas e guias nesse programa que ele permite fazer isso sem problemas. E esse programa ele se encontra disponível para ser feito o download nesse site. Ao adentrar esse site, nos deparamos com essa página. E logo ao lado, na esquerda, nos deparamos com a opção de download. Clicando na opção download, somos direcionados para uma outra página, e aí, descendo um pouco essa página, encontramos as opções de download. E aí a gente tem as opções para Windows, Mac e Linux. Então, clicando em uma das opções, é feito, então, ele executa-se o download automaticamente. Esse programa, ele também vem na forma de WinRAR, e aí deve-se descompactar o programa. E aí, diferente do programa anterior, que deve-se fazer a instalação no computador, o VESTA, após a descompactação, ele já vem pronto para uso. E aí, basta clicar no ícone do programa, e aí o programa é automaticamente executado. E ao ser executado, ele nos dá essa interface. Então, essa é a visão geral do VESTA. O nome VESTA ele é proveniente das iniciais de Visualization for Electronic and Structural Analysis. E aqui vou apresentar rapidamente algumas componentes, as componentes desse programa. Acima temos essa barra, e com essa barra, o que podemos fazer? A primeira opção, ele permite você orientar a sua estrutura cristalina no eixo A, a segunda opção orienta no eixo B, e a segunda opção no eixo C. De maneira análoga, para as opções A asterisco, B asterisco e C asterisco. Temos a seguinte opção aqui, que nos permite visualizar a forma, o que seria a forma geral da nossa estrutura cristalina. E os botões aqui na sequência apresentam são várias setas que permitem mexer na estrutura, manipular essa estrutura. Aqui podemos, por exemplo, rotacionar a estrutura cristalina no eixo X para cima, podemos rotacionar no eixo X para baixo,
podemos rotacionar no eixo Y para a esquerda, para a direita, e no eixo Z, no sentido horário e anti-horário. As opções de translação, que permite mexer a estrutura para cima, para baixo e para os lados, bem também como as opções de ampliação e diminuição da visualização da estrutura. E aí essa barra ao lado é a opção, basicamente executa as mesmas tarefas, as mesmas funções do que foi mostrado na barra anterior, apresenta algumas opções, outras opções diferentes, mas basicamente apresenta as mesmas funcionalidades da barra anterior, com a diferença de que as opções acima executa-se utilizando o botão. O que eu quero dizer com isso é pressionando os ícones, enquanto que aqui basta você selecionar a opção e com o mouse mesmo você faz a movimentação e tal. Então aqui a primeira opção permite você mexer na estrutura de todas as direções. A segunda permite você selecionar átomos e ligações da estrutura. A terceira opção permite você trasladar utilizando o mouse. A quarta opção, você utilizando o scroll do mouse, você consegue ampliar e diminuir a visualização. E essas 4 últimas opções, em que essa primeira aqui, ela permite você checar distância entre átomos. Então, basta selecionar 2 átomos, e aí, já vou adiantar que a informação, a distância de ligação entre os 2 átomos selecionados vai aparecer aqui nessa caixa, que é a que nos dá informações diversas a respeito da estrutura que estamos manipulando. Aí temos a opção de visualizar o ângulo entre as ligações, selecionando 3 átomos. A opção que permite visualizar ver o diedro, um ângulo diedro entre 4 átomos, e a opção diedral entre planos. Então, eu consigo ver também diedro entre planos. Aqui eu tenho algumas opções, são 3 opções, que são as opções ferramentas, estilo e objetos. E aí, na opção estilos, eu posso mudar os modelos estruturais, o estilo, informações a respeito de dados volumétricos e assim por diante. Vou estar mostrando isso com mais detalhes quando eu for demonstrar o programa. Aqui eu já antecipei, e é apenas a título de informações a respeito da estrutura que se está manipulando. E aqui temos a opção Tools, que são ferramentas que permitem você rotacionar. Então, você tem modos de rotação. E aí, a primeira opção, você faz a rotação utilizando o mouse, mas você também pode rotacionar utilizando a animação. Então, o programa, por si só, ele vai rotacionando a sua estrutura cristalina e você pode controlar a orientação, utilizando uma rotação livre em todos os eixos, ou apenas no eixo X, Y e Z. E aqui a opção, o campo Objects, ele te dá os átomos e permite você mudar a coloração dos átomos. O Vesta, ele comporta, conseguimos abrir uma série de extensões, uma série de arquivos com ele. Aqui tem-se o que chamamos de arquivos de entrada ou input, e ele comporta até 30 extensões diferentes. Para o nosso caso, o mais interessante é a 6ª extensão, que é a extensão Crystallographic Information File, ou, de maneira resumida, CIF ou SIFE. E aí, podemos encontrar esses programas na internet, acessando esse banco de dados cristalográficos. E aí, nessa página, temos a opção de pesquisa no lado esquerdo. E aí, outra tela, abre-se outra tela, e aí nessa tela podemos inserir diversas informações a respeito da estrutura cristalina que queremos encontrar, que queremos pesquisar.
Eu acho mais fácil fazer essa pesquisa usando o Google. Basta adicionar o nome da estrutura em inglês e a extensão SAIF. No meu caso, eu utilizei como exemplo o trióxido de arsênio. Então, com isso, sem dificuldades, abre-se várias opções de links na internet, no Google. E a primeira opção é a opção que o que a gente faria utilizando o banco de dados, a gente faz no Google e clicando nesse link, chegamos diretamente nessa página, que te dá uma série de arquivos pertinentes à estrutura cristalina que você esteja procurando, bem também como a data na qual foi feito o upload do arquivo no banco de dados. A título de exemplo, eu fiz o download do primeiro arquivo, automaticamente foi feito o download do programa, e uma vez feito o download, basta irmos no programa, selecionar a opção File, depois Open, e aí abre-se uma nova janela que permite você estar selecionando o seu arquivo SAIF e abri-lo. E aí, ao abrir, depara-se com a representação tridimensional do que seria a estrutura cristalina do trióxido de arsênio. Então, nesse momento, eu vou pegar o programa Vesta, certo? E aqui, eu não vou demonstrar a parte de baixar o arquivo na internet, porque eu já fiz o download, eu vou simplesmente abrir, já vou abrir aqui o arquivo. Está carregando. Esse primeiro arquivo. Vejam que aqui eu tenho que seria a representação tridimensional do trióxido de arsênio, apresentando o que seria a sua célula unitária, ou seja, a menor porção, digamos assim, da estrutura cristalina. E aí, como eu mencionei, aqui eu tenho algumas opções que permitem mudar a visualização. Então, eu posso fazer uma representação com superfície, que nada mais é do que a densidade, né, eletrônica dos átomos presentes na estrutura. Eu posso mudar o meu estilo. Aqui é a opção bolas e varetas. Eu posso utilizar esse modo de representação. Posso representar na forma de um poliedro, que é bem interessante para cristais. Wireframe, stick. E aqui outras opções, né, que diz respeito a dados volumétricos e assim por diante. Aí, é claro, eu posso, aqui, ó, eu oriento o cristal no eixo A, no eixo B e no eixo C. E basicamente não tem mudanças, porque a célula unitária dessa estrutura, ela é cúbica. Então, ela vai ser igual em todas as direções. Eu posso, então, rotacionar no eixo X, para cima, para baixo, à esquerda, direita, no eixo Y, né? E girar no sentido horário ou anti-horário no eixo Z, transladar para cima, para baixo, esquerda, na direita. E eu posso fazer isso utilizando o mouse. Selecionando a opção Translate, eu mexo na estrutura, transladando ela para os lados, para cima, para baixo. Utilizando a lupa, eu consigo, com o scroll do mouse, ampliar, diminuir. Eu posso selecionar, aqui, fazer uma seleção do que eu quero visualizar. E também, como eu mencionei, né, ver aqui distâncias de ligação. E aqui no sumário, nessa caixa abaixo, ele me dá aqui a distância de ligação em angstroms. Semelhantemente, eu posso visualizar o ângulo
E aqui, em graus, ele vai me dar o ângulo, entre os átomos. E aí, uma coisa bem interessante que eu quero mostrar agora, que eu não mencionei durante a apresentação, é essa opção aqui. Vou só diminuir um pouco a visão. Vou posicionar ela por um pouco. Essa opção, a opção aqui, se eu for em Objects, eu seleciono a opção Boundary. E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso estender a minha estrutura cristalina para fora dessa caixa, nos eixos X, Y e Z. Em Z, por exemplo, colocamos em como menos 1, que seria pertinente ao lado negativo do eixo, e 2, no Z max, que seria pertinente ao lado positivo do eixo. Eu posso aplicar, e aí vejam só, eu tenho a representação, a expansão da minha estrutura, uma repetição da minha estrutura ao longo do eixo Z. Igualmente, eu posso fazer isso para o eixo Y, menos 1, 2, aplico. Vejam só, estendi mais um pouco. Agora no eixo Y. E por fim, no eixo X. Aplico. E aí, vejam só aqui. Ficou até pesado aqui para mexer. Porque na prática o cristal é isso, né? Uma série de células, de unidades que se repetem, né, ao longo dos eixos X, Y e Z. Então, pessoal, para finalizar, eu só quero, então, prestar aqui alguns agradecimentos novamente. Agradecer à CAPES, que é a Agência de Fomento Financiadora, certo? Ao CNPq, ao meu orientador, o professor Douglas Henrique Pereira, à Universidade Federal do Tocantins, aos colegas do grupo de pesquisa do Laboratório de Matemática Aplicada e Química Computacional, do LabMac, à Unicamp, que é a instituição a qual o meu orientador possui vínculo, que fornece recursos computacionais, e mais uma vez ao programa pela oportunidade de permitir que eu pudesse compartilhar um pouco dessas informações, desses conhecimentos com vocês. Então, obrigado a todos. Pessoal, vamos abrir para as perguntas. Nosso horário é até meio-dia e meio-dia acaba. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida bem rápida, acredito que está, pelo menos aqui em casa, está uma chuva forte, pode ser que caia alguma conexão. Então, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, para a gente finalizar o curso. Sou eu, graduando Iago, de Química Ambiental, e eu tenho uma dúvida, Silvio. Qual é a possibilidade de eu transferir a minha molécula do ChemSketch para esse programa agora? Olá, Iago. Obrigado pela sua pergunta. Podemos verificar aqui se o programa ele apresenta a extensão. Lembra que eu apresentei aqui uma série de extensões. Deixa eu só voltar aqui. Uma série de extensões de arquivos que podem estar. Eu posso abrir com o Vesta. Aparentemente, eu não tenho a opção de transferir a escritura que eu desenhei do ChemSketch para o Vesta. Até porque o ChemSketch ele é um programa destinado mais para fazer desenhos, representações estruturais, enquanto que o Vesta, claro que o ChemSketch permite visualizar em 3D, só que algo que vale mencionar é que o ChemSketch ele é mais destinado a se fazer desenho de estruturas orgânicas. Ele pega até organometálicos, mas não permite você
fazer a representação de estruturas cristalinas. Já o Vesta não. Você consegue visualizar uma série de estruturas convexas, mas ele é mais voltado para estudos em estado sólido, ou seja, voltado mais para cristais. E aí, com esse programa, eu posso, com o Vesta, né, eu posso fazer cálculos para se obter informações a respeito de obter outras informações a respeito dessa estrutura, da estrutura que se está submetendo a cálculo. Acho que era isso. Pessoal, mais alguma dúvida? Então, já que não tem dúvida, eu vou agradecer mais uma vez o Silvio Quintino de Aguiar Filho pelo minicurso aqui que ofertou a nós. Gostaria de agradecer também a Sigtec pelo convite, a todos que assistiram. Chegamos a 100 inscritos, lotamos a sala. Tivemos algum probleminha aqui no começo, mas acho que deu certo, acho que deu para aprender. Qualquer dúvida, Silvio, escreve seu e-mail no chat aqui para todos, para eles podem estar mandando, ou até no meu mesmo. Vocês podem estar mandando essa parte, dúvidas de parte estrutural, que a gente vai estar ajudando. Então, se quiser finalizar, Silvio, agradeço. Gente, muito obrigado a todos. Então, pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a todos que se inscreveram nesse curso. Do meu ponto de vista, da minha experiência particular, foi uma experiência diferente. Nunca tinha ministrado no curso antes. E, ademais, agradecer mais uma vez a disponibilidade de todos aqui. E eu já deixei meu e-mail no chat. E aí, quem tiver dúvidas, pode estar me procurando, ou até mesmo procurando o professor Douglas Henrique. Então, ademais, é isso e obrigado. O Castro quer falar. Olá, só um pessoal. Minutinho. Bom dia. Só em nome da comissão organizadora, eu queria pedir desculpas pelos problemas técnicos que a gente teve no início da apresentação. Acho que de agora para frente fica mais fácil para resolver, para acessar também tudo. Obrigado, gente. Pessoal, o Iago postou um forms aqui. O Iago não, o pessoal da Sigtec postou um forms que vocês precisam preencher, tá? Então, já façam preenchimento agora. Isso mesmo. Pessoal, só preencher agora e finalizar o processo de presença, tanto quanto o nome de vocês que colocaram no início da palestra, do minicurso, perdão, e agora, finalizando com esse forms, vocês terminam a sua presença e está tudo certo. Então, preencham certinho, nada errado, que vai dar tudo certo, pessoal. Pessoal, alguém está com algum problema no forms? Todo mundo conseguiu? Tudo certo? Então, pessoal, é isso. Gostaria de encerrar aqui. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Silvio. Parabéns. Parabéns. Valeu, gente. Muito obrigado. Acho que pode pedir para parar a gravação.